Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vicente aqui do canal Devocional da Alma, e hoje eu trago mais um estudo, sobre a procrastinação. E o que a Bíblia nos fala sobre procrastinação. Eu recentemente passei por uma situação que me fez refletir sobre esse item. Será que muitas vezes nós não estamos deixando as coisas para depois? E falar, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu tento. Esse canal mesmo, eu estava procrastinando para tocar ele, fazendo um vídeo por semana, quando dava tempo. E após acontecer algumas coisas, eu vi que eu precisava tomar uma decisão de tocar melhor as coisas aqui, especialmente porque eu estou fazendo para Deus aqui também, para desenvolver o meu ministério como homem de Deus e sentir de fazer as coisas agora desta forma, não usando mais uma voz artificial, mas sim o Vicente falando, o Vicente trazendo a palavra para vocês, e tá conversando com o pessoal aqui. E espero que vocês comentem se estão gostando ou não, se estão curtindo, se está legal dessa forma, se preferem que eu coloque as imagens como eu colocava anteriormente, do que colocar esse mapa mental e a passagem bíblica, Porque estamos aqui para evoluir, para melhorar o canal ao máximo, tá bom? E vamos lá, E o que a Bíblia nos fala sobre procrastinação? A procrastinação, nós vamos começar aqui pelo texto de Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aqui já fala, Faça tudo como se fosse para o nosso Deus, e não para os homens. Porque vamos receber um galardão que é uma recompensa, por tudo que nós fazemos servindo de bom agrado, E o que é procrastinação, A procrastinação é a ação de adiar propositalmente a conclusão de algo que deve ser feito. É aquela frase do preguiçoso, Não faça hoje o que você pode fazer amanhã. E muitas vezes nós deixamos algumas coisas desta forma sem perceber. E nós temos que estar sendo mais lutando contra a nossa carne, porque o nosso corpo muitas vezes ele quer que a gente tardie tudo. Depois eu faço, daqui a pouco eu faço. Então nós estamos sobrecarregados, muita coisa para fazer. Você fala, não deu para fazer hoje, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço. E acaba sendo uma procrastinação isso, Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Então as pessoas diligentes, aquelas que trabalham, que são dedicadas, que fazem as coisas direito, elas que governam. Mas o preguiçoso, aquele que tem preguiça para fazer as coisas, para tocar na hora que deve ter sido tocado, tratar as coisas, só querem, não querem fazer nada. Essas pessoas vão pagar um alto preço, Elas vão ser escravizadas. E o que a Bíblia nos diz, sobre preguiça e diligência? Nós vemos aqui em Provérbios 13, 4 que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aquela pessoa que é dedicada, que se esforça, que corre atrás de aprender, de fazer as coisas, ela é amplamente satisfeita, porque ela está sempre se esforçando mais e mais para atingir aquele objetivo. Enquanto o preguiçoso, ele desanima. Na primeira barreira ele fala, não, deixa quieto, eu não vou fazer, eu não tenho interesse. Esse canal eu comecei ele ano passado e foi com muito custo. Minha esposa insistiu bastante, eu já estava adiando, para vocês verem, a procrastinação. Eu estava adiando por causa de outras prioridades, outras obrigações, sempre deixando para amanhã, para amanhã. Um belo dia ela me perturbou e falou assim, vai lá e faz esse vídeo, você só sai daquele quarto quando você fizer o vídeo. E aí eu startei o canal, por simples e espontânea pressão da minha esposa, que eu amo muito. Coisas que não podemos deixar para depois. Reconciliação, Em Mateus 5, 23 e 24, Cristo nos fala, aqui, portanto que se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali
diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresentar a tua oferta. Então, se você tem uma briga, uma encrenca, uma confusão, qualquer problema com qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, venha tratar essa coisa com essa pessoa, se conciliar, se resolver o problema para você não ter problemas futuros. Não deixe para amanhã. Corre atrás das coisas para serem resolvidas o mais breve possível, porque muitas vezes pode ser tardio quando você vai resolver essa situação. Né? Perdão e controle de ira. Né? Nós temos aqui Efésios 4, 26 e 27, que fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando nós nos iramos e damos ação à nossa ira, nós estamos deixando o diabo tomar conta. E não estamos agindo pela razão, né? Nós estamos agindo pela emoção. Né? Em vez de sermos um Jedi, estamos sendo um Sith Lord. Né? Estamos atuando ali pela emoção e não pela razão. Né? E nós vemos que quem age muitas vezes pela emoção, ele fica cego, ele perde a razão e comete loucuras e coisas que são erradas, né? E depois geram um grande arrependimento pelos atos tomados, né? Evangelização, né? Esse aqui é um ponto mais para quem já é um cristão realmente, que já é convertido, que está seguindo a Cristo, os passos de Cristo. Nós temos que estar ali, como em Lucas 14, 16, 24. É um texto um pouco longo, né? Que assim, nós devemos estar realmente pregando o evangelho a todas as pessoas, né? Até mesmo aqui ele fala assim, ó, porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos devalados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que foram convidados e deram desculpa para não comparecer, não terão parte com o Senhor. Então nós devemos estar fazendo aquilo que o Senhor manda, né? Se o Senhor nos der uma ordem, vem, temos que ir. Fica, nós temos que ficar. Vai, nós temos que ir. Então temos que ser obedientes na hora que o Senhor nosso Deus nos mandar e não deixarmos para depois. Temos que tomar a atitude certa, porque senão, se nós não fizermos aquilo que o Senhor quer, o Senhor vai buscar pessoas que façam. E há muitos que podem fazer no nosso lugar. Né? O perigo espiritual da procrastinação. A parábola das 10 virgens, né, em Mateus 25, de 1 a 13. Essa eu não vou ler para não estender mais, né, com tanto texto. Né? Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? Estar pronto é uma decisão de hoje, não de amanhã. Né? E nós vemos que ali haviam 10 virgens. Né? E, e elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Né? 5 delas eram prudentes, estavam e 5 loucas, né? As 5 prudentes, né? Elas estavam com as suas lamparinas ali, as lâmpadas, cheias de óleo, né? Enquanto as loucas não estavam, né? O esposo saiu para viajar e elas foram cuidar da vida e tudo mais, e elas se cansaram e dormiram, né? Mas por volta da meia-noite, né, ouviu-se um clamor, né, ali e vem o esposo ao encontro delas. Né? Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam suas lâmpadas foram encontros tranquilamente do seu esposo. Né? E as loucas disseram às prudentes, né, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Né?
Mas as prudentes responderam que não, né, para elas. E se caso faltar para nós, né, e a vós? Antes elas deveriam ter já se preparado para aquela situação. Né? E com isso elas saíram para comprar o azeite para poder a lamparina delas ser acesa, mas elas acabaram perdendo o esposo. Né? E com isso as 5 prudentes foram encontradas pelos esposos e as outras não. Né? Então houve uma falha grande por parte delas. E nós precisamos estar preparados para Cristo naquele momento. Será que Cristo não volta daqui a pouco, daqui 5 minutos? Será que num piscar de olhos não vai voltar? Será que no meio deste vídeo, ou no final deste vídeo, ou na hora que você estiver dando play, até mesmo você não vai nem. Às vezes a pessoa nem vai ouvir essa palavra. Cristo não vai estar voltando e levando a sua igreja, porque a noiva representa a igreja que somos nós, os convertidos, os cristãos que aceitaram Cristo como Senhor, seu Salvador. Né? Então, nós somos as pessoas que estão sendo salvas ali. E nós temos que ser prudentes e tomar cuidado para não perdermos a nossa salvação. Né? E a procrastinação é um pecado que pode causar a nossa perda de salvação. Dirigente diferente do procrastinador. Todo cristão deve ser dirigente. Como nós vemos aqui em Provérbios 12, 24, as mãos dirigentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Né? Repetindo o que estava logo aqui em cima, né, praticamente, é o mesmo texto. Né? Então nós devemos estar preparados e pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê sabedoria para que nós consigamos, sabedoria não, né? Nos dê força, na verdade, para podermos vencer a nossa procrastinação, porque é um pecado, que é o pecado da preguiça. Né? E precisamos deixar de ser preguiçosos, como Cristo mesmo fala, né? Preguiçoso vai ter com as formigas, porque elas trabalham constantemente, elas cuidam e elas têm o tempo certo para parar. Enquanto elas não atingirem o objetivo, que é se preparar para o inverno, elas estão trabalhando constantemente. Enquanto o preguiçoso não, que seria a cigarra, né? Ela fica parada, cantando a musiquinha dela, e chega o inverno e ela não tem nada. Amém? Vou fazer uma pequena oração para vocês, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, venho te pedir, Senhor, que abençoe a todos que ouviram até aqui esta palavra, que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, e dá força, meu Pai, para que vença a procrastinação, que sejam novas pessoas, que sejam pessoas transformadas pelo Teu querer, que o Senhor venha renová-los, meu Pai, dá vitória, transformar essa situação de procrastinar, de deixar tudo para amanhã, para depois, Senhor, porque isso é um mal grande que muitas vezes nós não percebemos. Deixamos muitas vezes de fazer certas coisas para ficar no celular, assistir uma série, assistir TV, ou até mesmo para fazer coisas que não deveríamos estar fazendo. É o que eu te peço em nome do Senhor Filho Jesus, Senhor. Nos transforma diariamente. Amém, Senhor. Espero que este vídeo venha retribuir a você um grande conhecimento, que você venha crescer espiritualmente, né, com este conhecimento, e que o Senhor lhe abençoe grandemente também. Amém? Se você gostou, curta, compartilhe e comente este vídeo. É o que eu peço em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.